Esse é o Vá para a Corrida em mais um episódio. Eu sou o Henrique Zanotto e hoje estou recebendo aqui no nosso estúdio, na NDTV, o Luiz Eduardo Quadros. Ele que é advogado criminalista, mas hoje ele não veio necessariamente falar da profissão que ele exerce. Mas claro que ao longo desse bate-papo, ele também vai nos trazer, através da sua experiência, os benefícios que a corrida, que a prática da atividade física acabam proporcionando também para a profissão desgastante que é a profissão da advocacia. Ô Luiz, muito obrigado por ter vindo até aqui. E o Luiz é um exemplo, ele é um aluno da Floripa Running, episódio que nós conversamos e conhecemos um pouco mais também a história do Fabiano Brown. E lá o Luiz se destaca nos últimos 3 anos, por 3 anos seguidos, ele foi o aluno mais disciplinado, mais determinado. E hoje ele vai compartilhar aqui com a nossa audiência do Vá para a Corrida um pouco dessa experiência de vida. Porque o Luiz, há 3 anos, fez a cirurgia bariátrica. Ele já me contou que estava pesando cerca de 150 quilos, quando ele decidiu fazer essa mudança, essa nova página da vida. E hoje ele está já se preparando para a sua segunda maratona. Edu, muito obrigado por compartilhar essa sua história de vida conosco aqui no Vá para a Corrida. Bom dia, boa tarde, boa noite, Henrique. Agradeço o convite e tenho certeza que, de alguma forma, humildemente poderei contribuir para aqueles que desejam ingressar na corrida através da minha história que a gente vai conversar aqui. Vamos começar lá por 2021, então, Luiz, me conta um pouco, até você chegar e tomar essa decisão de fazer a cirurgia bariátrica, como era a sua vida e também as dificuldades que você passou em a tentativa de emagrecer, que é algo que acaba tomando conta de uma boa parcela da população, né? Vamos começar então pelo início, né? Eu sou gaúcho, de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Ingressei na faculdade de Direito lá em Passo Fundo em 2014. Me formei em 2019 e em junho de 2019, juntamente com a minha esposa, decidimos realizar o sonho de morar em Florianópolis, né? Então, nos mudamos para cá. Eu estava saindo de um serviço, de um estágio, de um escritório de advocacia que era um dos melhores escritórios da minha região. Porém, eu saí com um índice muito grande de depressão, porque essa depressão ela veio acumulada da perda da minha mãe, que faleceu aos 44 anos de idade dela, uma pessoa muito nova, que sempre foi saudável, né? Não bebia, não fumava, mas infelizmente foi acometida por uma doença de insuficiência renal e veio a falecer. Então eu já estava com essa mini depressão, com a cobrança desse escritório, eu agravou. Eu acabei descontando na comida, né? Cheguei a um pouco mais de 150 quilos no meu auge, né? A gente estava sempre naquele vai e volta, né? Então, em 2019, resolvemos fazer essa mudança, se mudamos para Florianópolis. Fiz a prova da OAB aqui, passei na prova em 2019, mesmo ano que eu me formei, e iniciei a minha carreira de advogado. Só que eu não tinha... Tinha coisas que me atrapalhavam essa minha vida, que era principalmente o peso, porque o peso ele traz várias coisas por trás disso e acaba nos influenciando no nosso dia a dia. Por exemplo, eu não tinha uma autoestima boa, a autoestima era muito baixa e eu me sentia muito mal, e isso no meu dia a dia de trabalho era importante ter uma autoestima certa, uma autoestima boa, porque como é que eu vou contrarrazoar alguém com as minhas razões em defesa do meu cliente se eu não estou em dia comigo mesmo, né? Então, o meu pai, a gente sempre foi uma família meio humilde, né? O meu pai, por acaso, se aposentou naquela época e me fez uma proposta que se eu estivesse disponível para fazer uma cirurgia bariátrica com o dinheiro da aposentadoria, que a gente não tinha plano de saúde, na época, ele pagaria para mim. E eu, como sempre fui uma pessoa determinada, eu nunca entro num jogo para perder, né? E eu me prometi que para mim mesmo, que se eu aceitasse e fizesse essa cirurgia, eu nunca mais voltaria a ser a pessoa que eu era, né? Dificuldades básicas do dia a dia, não conseguia amarrar um tênis, um sapato. Isso com 30 anos, né, Luiz? 30 anos, né? Imagina tu não conseguir caminhar 2 quadras, subir um andar e chegar lá quase ofegante.
comecei a fazer os exames preliminares e o médico falou que do jeito que tava os meus exames ali, eu não passava dos 50, ele ia infartar certo. Então, tomei coragem e decidi. Mas antes disso, antes de dar andamento a essa parte da bariátrica, queria deixar claro que isso não é uma apologia à bariátrica, né? Eu tentei para os outros métodos emagrecer e a pessoa que está acima do peso geralmente é uma pessoa doente. Isso é uma doença, né? Não é falta de vergonha na cara ou é só botar um tênis e caminhar assim que tu vai emagrecer. Não, tem muitas coisas que influenciam nisso. Então, eu já havia tentado de várias formas e outro pensamento que eu tinha e que eu posso deixar bem claro hoje, que a pessoa que faz a cirurgia bariátrica, ela não escolheu o método mais fácil para emagrecer. Ela escolheu o método mais difícil, porque isso vai trazer influências no resto da vida. Você sempre vai ser uma pessoa bariátrica, você nunca vai ser um ex-bariátrico, né? Depois que você sai da sala de cirurgia, você nunca mais é a mesma pessoa. Eu tenho que tomar vitaminas todos os meses de injeção, porque meu corpo não produz e não absorve pro resto da vida. Ou seja, e se eu não faço isso, às vezes por algum lapso me passa os meses, eu não fico doente, mas eu começo a ficar estranho, começo a ficar mais cansado e depois eu me lembro, eu não fiz mais as minhas vitaminas. Então, assim, nesse parênteses, assim, não é o caminho mais fácil, é o caminho mais difícil. Mas infelizmente ou felizmente é um caminho que ainda nos proporciona a voltar a viver, que é o meu caso, né? Ter qualidade de vida. Então, voltando, em 2021 ali, eu fiz a cirurgia. Só abrindo parênteses, porque a gente ouve várias histórias de pessoas que passam por esse procedimento cirúrgico, né? Mas o valor que você mencionou que o seu pai lhe proporcionou através do dinheiro já na aposentadoria dele, em torno de quanto custa hoje, Luiz? Você lembra como é que foi? Varia de acordo com o médico, né? E como eu não tinha plano de saúde, todos os exames sempre foram particulares, né? Então, é na faixa de entre 35 a 40 mil reais. É, um valor considerável, né? Não é só uma decisão, vou fazer uma bariátrica. Tem que ter a situação financeira que proporcione isso. Isso. E não é... E é muito difícil essa decisão, né? Porque é uma cirurgia complicada. Eu tive problemas pós-bariátrica, né? Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Então, justamente por isso... Imagina, o meu pai trabalhou 25 anos num hospital lá no Rio Grande do Sul. E ele se dedicou esse dinheiro para me ajudar. Tu entendeu? Olha a minha carga de responsabilidade. Então, eu falei para mim mesmo, se eu entrar, eu nunca mais vou ser a pessoa que eu fui até entrar nessa sala de cirurgia. Então, em 2021, eu fiz cirurgia e dentro dessas mudanças, meu médico falou, tu precisa fazer um esporte, precisa manter uma rotina saudável, porque muitas pessoas, depois da bariátrica, emagrecem muito no começo, e acho que nunca mais vai engordar. E é muito fácil voltar a engordar, porque o nosso estômago ele vai aumentando, né? Depois com o tempo, né? Quanto mais você força, ele vai voltando a ser normal. Então, eu tinha esse compromisso comigo. E nisso, eu moro na região do Estreito, ali. Eu sempre ia correr por conta própria no Parque de Coqueiros. Eu sempre via o Fabiano lá com o standzinho dele lá. E começou a me chamar a atenção, né? E eu disse, meu Deus, por que as pessoas pagam pra correr, né? Muito engraçado isso. Por que ela acorda cedo, no fim de semana, no domingo, de madrugada? E eu sempre corri, eu tava chegando no meu auge ali na época, que era correr 10 quilômetros. E eu tinha isso... A gente, só pra quem entender, quando tu começa na corrida, tu sempre começa com os teus mini objetivos, né? O cara que nunca correu quer correr 1 quilômetro, o que correu 1 quilômetro quer correr 5, que correu 5 quer se desafiar e correr 10. E quanto tempo foi esse intervalo pós-cirurgia para você começar esses teus treinos, os primeiros desafios ali dos quilômetros? O tempo certo eu não me lembro, mas foi logo após a liberação do médico, né? E nós estávamos num período de Covid, então estava bem complicado, né? Eu me lembro que eu fiz um vídeo, eu preciso voltar para casa porque a partir das 6 horas eu não posso mais estar na rua correndo, né? Então... foi um período difícil porque eu estava me readaptando a viver. Tinha pandemia, uma coisa que a humanidade jamais tinha visto nos tempos recentes, e estava tentando me tornar uma pessoa melhor para mim mesmo.
E então, eu ali 2, 3 meses depois, logo que eu fui liberado, eu comecei a fazer essas corridas e comecei a frequentar o Parque de Coqueiros ali. E eu tava com o objetivo na época de correr 10 quilômetros abaixo de 1 hora. E comecei a ver o Fabiano ali, daí eu pensei, vou conversar com esse cara em um dia. Tá. Criei coragem e fui conversar. Falei, me contei minha história, falei, tinha o desejo de correr 10 quilômetros, mas o meu objetivo era, com 1 ano de bariátrica, fazer 21 quilômetros em homenagem. Uma meia já. Uma meia. E ele falou, não, fica tranquilo, eu vou fazer tu correr. Então, acabei ingressando na Floripa Runners e em 3 meses o Fabiano me fez correr minha primeira maratona. E no dia 15 de outubro, 15 ou 20 de outubro ali, teve uma corrida ali do Estreito e eu fiz a minha primeira meia maratona. 1h55, alguma coisa assim, 1h58. Bom tempo já, é. E depois disso foi ficando cada vez mais legal a brincadeira, né? Nunca mais deixei de treinar. Pra você ter ideia, no segundo ano do Floripa Runners, eu deixei de treinar 3 treinos durante o ano inteiro. Meus treinos são terça, quinta e sábado. E eu perdi 3 treinos. E isso fez com que eu ganhasse os prêmios de aluno com melhor disciplina FR. Justamente por ter essa determinação, porque a corrida vai te criando desafios dentro da corrida, né? Isso é um dos aprendizados que a gente vai tendo durante os nossos treinos, as nossas provas, que é você aprender a ser forte mentalmente, porque ali você não tá, embora tenha o senso de disputa, né? A corrida você tá lutando contra você mesmo, né? Porque a tua cabeça mandando parar e tuas pernas querendo ir pra frente. E tu tá com total condições de ir pra frente, porque tu tá preparado para aquilo. Ou às vezes o contrário, as pernas querendo parar e a cabeça com a força porque mandando pra você frente, tá né? muito bem mentalmente, tá muito forte, né? E, por exemplo, eu tô no ciclo da minha segunda maratona, né? E o ciclo da maratona, ele é muito difícil, assim. Ele é muito difícil. Ele é mais difícil que a maratona, né? A maratona, ela só contempla o teu ciclo de treino. E, por exemplo, na terça, agora eu fiz 12 quilômetros de treino e eu dei 16 voltas no Parque de Coqueiro. Por que eu fico dando volta? A minha esposa me chama de louco. Fica dando volta lá, vai correr ali. Ela ainda não corre. Ela corre. Corre já. Corre, só que agora ela teve que dar uma paradinha porque tá grávida, né? Uhum. Ela optou por parar, não que fosse preciso, né? Ela podia continuar de uma forma assessorada, né? Sim. Mas enfim, ela optou. E eu fico fazendo voltas no Parque de Coqueiros justamente para trabalhar a minha mente. Porque imagina você ficar dando voltas e tu perde o sentido ali num certo momento. E eu começo a trabalhar com a minha mente, né? Eu falo, cara, agora falta 15, agora falta 10. Boto mini metas, né? A cada 4 voltas dá 3 quilômetros ali no parque. Então eu boto mini metas, eu termino a meta, vou para a próxima meta, na minha cabeça e converso comigo mesmo. E isso é um dos maiores aprendizados, que isso te torna forte, um dos vários, né? Te torna forte e se você aplicar essa analogia na tua vida, no teu trabalho, de não desistir, não parar, isso só vai te proporcionar coisas boas. Porque eu, em pouco tempo aqui, eu já conquistei muitas coisas profissionalmente. E não que eu não faça por merecer, mas isso me tornou mais forte. Tanto na questão física como que a gente fala, e o Luiz está trazendo o exemplo do mental. Eu fiquei curioso, Luiz, do teu pai. Após a cirurgia, após essa mudança de vida que você leva hoje, como foi a reação dele, né? De ver aquele investimento, né, financeiro que ele fez, abrindo mão do dinheiro, como você muito mencionou, ao longo de décadas de trabalho, concedendo para o filho e vendo hoje essas suas conquistas, né? Que não param por aqui, jogar a primeira com a segunda maratona, mas mais do que qualquer maratona, com a sua qualidade de vida, né? Quando eu falo que eu não sou muito de chorar, eu venho da família, assim, a família do meu pai, principalmente. Então, ele é aquele cara, assim, antigão, mais grosso, mais centrado, assim, e que não demonstra muitas emoções. Mas eu sei que ele é muito feliz.
pela pessoa que eu me tornei hoje, pelo exemplo. Porque hoje, que nem te falei ali antes, no ciclo da maratona, a gente vai tendo os picos de treino, né? E depois a gente vai diminuindo, que é para fazer aquele polimento final. Então, no meu ciclo de treino, o meu ápice foi 34 quilômetros 2 semanas atrás, 2 sábados atrás. Então, eu saí do Estreito e fui até Canasvieiras. Eu morava em Passo Fundo, Rio Grande do Sul. E meu pai, ele é de Carazinho. É uma cidade que dá em torno de 35 quilômetros. E uma história que sempre ficou na minha cabeça, que antigamente, quando meu pai era da polícia, lá da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, ele saiu de Passo Fundo e foi a Carazinho de a pé. E demorou 8, 9 horas. E eu liguei pra ele pra contar, pai, ó, eu corri 34 quilômetros hoje, deu 3 horas e pouquinho. Então eu já tô pronto pra ir pra Carazinho. De Passo Fundo, né? Carazinho correndo. E ele dava risada. E eu sei que hoje a maior felicidade dele é ver a pessoa que me tornei, eu digo, de saúde. Porque o mano, ele trabalhava em hospital, né? Depois que ele saiu da brigada, ele virou técnico de enfermagem. Então ele tem um pouco de noção dos exames, né? E meus exames de sangue hoje é a coisa mais linda. Como eu sempre fiz o histórico, né, de antes e pós-bariátrica, então começa assim e vai subindo os HDL, LDH lá, não me lembro, né, as coisas. E eu tinha um histórico muito grande da família de diabetes. Toda a família do meu pai teve diabetes. E o médico olhou e disse que eu quebrei o ciclo da família, sabe, da diabetes, pelos meus exames é impossível, assim, não digo impossível, mas assim, é muito difícil eu ter problema com diabetes. Então isso era uma coisa que mais me preocupava meu pai. Então hoje embora ele não seja com as palavras, assim, dizer assim, meu Deus, eu sou muito grato, sou muito feliz, mas a gente sente, né? Eu visito ele a cada 2, 3 meses, tô indo para Passo Fundo. E eu vejo a felicidade dele ver quem eu me tornei, né? De saber de estar perto de quando estava na dificuldade do peso, porque o sobrepeso, ele é muito difícil mesmo. É difícil você lidar. Não é só não é, o físico é o de menos. O físico é de menos. O problema é a cabeça, é o dia a dia. É que a gente falei, ter que subir uma escada e você chegar lá ofegante, chegar suando. Imagina, o cara anda de terno, né? Daí sobe uma escada ali, vai atender o cliente e já tá suando, assim, sabe? É difícil, sabe? E precisa ter o cuidado. E para isso a gente precisa de ação, né? E é o exemplo que o Luiz está contando pra gente hoje, Luiz Eduardo Quadros. Você até mencionou antes, né, a dificuldade até daquela fase de conseguir amarrar um cadarço, né? Fico imaginando hoje a cada treino, você lá amarrando o seu cadarço, lembrando daquele Luiz de 3 anos. E o que você precisou abrir mão da sua mudança de hábitos, da época que você enfrentava essa doença, como você muito mencionou, que é a obesidade, de hoje uma pessoa que tem uma vida de atleta? Cara, é muito importante você ter o suporte das pessoas que estão perto de ti, né? No meu caso, a minha esposa. De ter o apoio, porque sem uma rede de apoio é difícil, tudo é difícil, né? A bariátrica, ela traz contigo uma coisa forçada, porque você não tem como não mudar, né? Ou seja, aqueles hábitos alimentares que você tinha antes, você não tem como manter eles, por mais que você queira. Inicialmente é impossível, né? E então, assim, você é forçado a mudar. Então, eu tive que mudar dali em diante os hábitos alimentares por força, porque a cabeça... Tu acorda da cirurgia, tu acha que tu tá normal, né? A tua cabeça não sabe o que tu mudou. Então, assim, eu tive que mudar muita coisa da alimentação e os hábitos, assim, do dia a dia, eu tenho um pouco de privilégio nisso, porque eu tenho uma profissão que me proporciona isso. E eu não sou empregado de escritório, eu tenho meu escritório, sempre trabalhei para mim. Então, assim, eu consigo me organizar a minha semana de um jeito que eu possa fazer os meus treinos, com a minha liberdade, né? Então, assim, os meus treinos são pela manhã. Então, eu sei que na terça e quinta, dias de trabalho, eu não vou... minha agenda não está disponível naqueles horários, a não ser por força maior.
de questão de uma audiência previamente marcada, que óbvio, né? Não tem como deixar de fazer uma audiência. E até para deixar bem claro aqui, para quem não tem ainda o hábito do treino, de semanal, enfim, da corrida, é algo que te pega no máximo 2 horas e pouco, já tá resolvido, né? Isso. Quanto mais cedo você for, você tá liberado, vai para casa. Porque, e tem uma coisa também nisso. Por que eu treino de manhã e não à noite? Sendo que geralmente as pessoas treinam à noite, né? Eu sou da manhã também. Eu sou da manhã, cara, porque eu preciso do meu treino para trabalhar. Porque o meu treino não me cansa. Na fase que eu tô hoje, o meu treino me fortalece para enfrentar o dia a dia da minha profissão. E se eu vou, por algum motivo de força maior, eu vou treinar à noite, eu já vou com a mente um pouco mais fraca, porque eu já tô com aquela energia do trabalho que me sugou e me tira um pouco do ânimo, sabe? E isso influencia... Cara, eu já fiz os testes, isso influencia no desempenho do treino, propriamente. Então, essa mudança maior cara, é impressionante o quanto a corrida, ela... Você pode não notar, assim, porque não é uma coisa que você pega e tá escrito no papel, assim. É só quem treina vive isso, né? Então, a mudança principal é os reflexos que essa minha atitude teve na minha vida em geral. Mas na questão da alimentação, por exemplo, Edu, eu uso aqui o exemplo, você citou da sua família, que é do Rio Grande do Sul, lá de Passo Fundo, Carazinho, nós aqui em Santa Catarina também. Nós temos um hábito social alimentar regado, né, a muita carne, churrasco, dependendo das pessoas também aliado ao consumo de bebida alcoólica. E você hoje tem algum acompanhamento de uma nutricionista, um nutricionista que te acompanha, ou você mesmo conseguiu encontrar uma dieta balanceada que te dá a energia necessária para tu realizar os teus treinos, as tuas provas, e se foi preciso abrir mão, por exemplo, daquele costelão tradicional lá do Rio Grande do Sul, de fogo de chão, ou de vez em quando dá para comer também, né? Cara, eu sou um gaúcho que sempre fui apaixonado por carne, e carne gorda, e costela. É a melhor carne que tem, né? E depois que eu fiz a bariátrica, o que eu mais sentia foi porque, como ela altera muito os teus sentidos e gostos, o médico falou, ó, tem coisas que tu amava que tu não vai mais conseguir comer, e tem coisas que tu odiava e tu vai passar a amar. E o meu maior sentimento até uns 6 meses atrás, porque a bariátrica era muito recente ainda, eu não tava... até 3 meses atrás, eu ainda era um bariátrico que tinha os benefícios de não conseguir comer por mais que eu queria. Hoje eu já consigo comer se eu quiser, mas eu não faço isso, né? Dá aquela forçadinha a mais, sabe? Querer repetir aquele pratinho, né? E das coisas que eu mais amava de comer, que eu perdi um pouco daquele prazer, é a carne. Até pouco tempo atrás. Agora eu tô sentindo de volta aquele prazer de comer a carne. Mas o que acontece? Hoje é de uma forma muito diferente. Hoje eu me alimento de uma forma que eu consiga ter controle. Eu não, embora eu precisasse ir numa nutricionista, né? É recomendável que se vá. Eu optei por não ir, porque eu me regro. Desde quando eu voltei a comer, eu sempre almoço em restaurante com peso, porque eu controlo através do prato, visivelmente, primeiro, né? Eu sei que eu vou botar uma salada, eu vou botar a proteína, que é muito importante, embora eu não conseguisse comer a carne, provavelmente, com aquele desejo que eu tinha antes, mas eu sempre precisei comer, porque a carne é proteína e é necessária para a tua energia da corrida. Então, assim, eu sempre almoço em restaurante com peso justamente para ter esse controle. Meu prato sempre varia de 350 gramas a 450 gramas. 1 ou 2 pedaços de carne, controlado vai também. depender do tamanho da carne, né, da comida. Mas, então, assim, a partir daí eu tenho o meu controle. Então, e nada impede, é aí que tá. A gente é bariátrico, mas nada impede de ter aquela vida que a gente tinha antes. De uma forma muito mais controlada. Porque se você não se controlar, você vai voltar a ser o que era antes. Porque o teu estômago vai dilatar, você vai virar. Vai se tornar a mesma pessoa. A vida social, ela tem que continuar e deve continuar, mas ela deve continuar de uma forma moderada, né? Porque uma das coisas que mais acontece com o pós-bariátrico é a questão do alcoolismo, né? Porque é difícil de comer e é muito fácil de beber. E para quem tem uma vida social bem
forte, assim, é muito fácil, né? É muito fácil e às vezes pode estar indo para um caminho que tu nem tá vendo, né? É uma coisa meio natural, assim, e errada, né? E então, assim, eu sempre não procurei nutricionista porque eu sempre me controlei através das minhas alimentações. E como a gente está nesse meio e você começa a, a, a andar com pessoas desse meio, todos os amigos, sempre vai ter alguém que vai na nutricionista. Ele sempre compartilha, ó, tal produto assim é melhor pré-corrida, tal produto, tal comida é melhor pós-corrida para recuperar. Então a gente tá sempre compartilhando essas informações. Então necessariamente não fui, mas eu mantenho essa disciplina na comida, né? Porque, cara, a comida, ela sempre é impressionante. Parece que tu sente assim, aquele cheiro assim, dá vontade de... A compulsividade, ela volta. Volta. Se tu não tiver cabeça, ela volta. Muito fácil, sabe? E quem foi compulsivo, quem teve uma compulsividade alimentar ali, pretérita, assim, é difícil, cara. É difícil porque é uma coisa mais forte que a gente. E o Edu mencionou a questão anterior, né, da obesidade, da doença. Ele fez uma relação agora importante também de lembrar, né, do consumo aí da bebida alcoólica, que a gente também precisa considerar que acaba dependendo da quantidade, da dosagem, também se torna um vício e uma doença, o alcoolismo, né, que atinge tantas pessoas. Algumas conseguem enxergar isso, outras não conseguem nem perceber. Agora, Edu, você é um exemplo que nós estamos tratando, há um dado, né, que 1% da população apenas é maratonista, já correu uma prova de 42 quilômetros. Você, além disso, tem essa vitória, essa conquista pessoal que você divide hoje com a gente aqui, esse exemplo de vida, de emagrecer em cerca de 60 quilos, né, com o processo cirúrgico que você passou, mas muito mais que isso, com essa sua determinação, essa sua disciplina, esse exemplo de vida. O que nós podemos mencionar aqui da sua confiança hoje, da sua realização como profissional, você que exerce advocacia criminalista, que é uma profissão que exige e muito esforço mental, né? Você está trabalhando com vidas e muitas vezes resgatando vidas que são perdidas através de atos infracionais ou de crimes mais graves. Qual a tua conquista mental hoje, esse fortalecimento que você até mencionou agora há pouco, que você sente a cada treino realizado, mas se sente mais forte e leva isso para sua profissão? Cara, é uma coisa incrível, assim, eu não consigo descrever em palavras o quão isso afetou e afeta a minha vida de forma positiva. Porque você se tornar maratonista é a cereja do bolo para quem corre, né? É o que nós estávamos conversando antes, né? Você começa no ensino fundamental, que é a corrida de 5 e 10 quilômetros, você vai para o segundo grau, você faz a tua primeira meia maratona e você se forma na faculdade com a tua primeira maratona. E eu tive a honra de me formar nessa faculdade da corrida, correndo uma das provas mais tradicionais, que é a Maratona Internacional de Porto Alegre. E impressionante, assim, o que passa na tua cabeça dentro desses 42 quilômetros. Você reflete sobre a sua vida, você reflete sobre o que eu tô fazendo aqui, você reflete sobre por que eu fiz isso, e no final você termina agradecendo a Deus por ter se tornado esse 1% da população e ter se transformado a tua vida. Porque a gente se transforma pra gente mesmo, né? Porque a gente que é atleta amador, a gente não tá lá competindo pro pódio, a gente tá competindo com nós mesmos, né? E é impressionante. Muitas vezes o pior dos adversários, né? O pior de todos, com certeza. A cabeça, a mente é muito difícil. E você se tornar forte mentalmente, você vai aplicar isso em todas as áreas da tua vida, né? Na prosperidade, no relacionamento, porque nada disso é uma linha reta, né? Sempre vai ter as coisas boas e as coisas ruins, né? E você precisa ser forte, porque eu faço uma analogia à advocacia, né? Quando você ganha, você não é o melhor advogado, e quando você perde, você não é o pior advogado. A gente só tá fazendo o nosso trabalho. Tem coisas que fogem da nossa alçada.
E a corrida não. A corrida é a gente que faz, é a gente que decide. É você levantar e tá esse frio que tava essa semana e dizer, não, eu vou botar minha roupa e vou ir treinar. Isso é ser forte, sabe? Porque até você colocar o pé na pista, no lugar que você vai dar o start no teu relógio, tudo está dizendo pra você não fazer. A tua cabeça, às vezes daí você sai, pega um trânsito assim, viu? Não é pra mim ir. Deveria ter abortado hoje. Então, assim, e quando tu termina, tu fala, cara, como eu precisava disso. E é impressionante o quanto que isso reflete no dia, cara. É impressionante, não tem palavras, eu posso ser repetitivo, não tem palavras pra descrever de uma forma clara o quanto isso nos afeta bem pro dia a dia. É o que a gente sempre convida você, ouvinte, você, telespectador do nosso Vá para a Corrida, experimente isso, se dê a oportunidade de realizar treinos e ter essa prática de uma atividade física, dessa disciplina, para que você possa sentir realmente, né? Como o Edu acabou de mencionar, muitas vezes faltam palavras para descrever essa sensação, essa realização pessoal que nós acabamos tendo. Edu, e você é daqueles que prefere o treino? Você mencionou até que corre lá no Parque de Coqueiros, que fez um treino do Estreito até Canasvieiras, atravessou a ilha praticamente. E academia, tem diferença para você treinar em local fechado ou treinar junto com essa natureza que nós somos contemplados aqui na capital de Santa Catarina e que você e sua esposa, como mencionastes antes, escolheram para viver também? Cara, um dos meus maiores sonhos foi sempre correr nessa beira-mar aqui. Quando eu vinha passar as férias aqui com meus amigos, a gente sempre, a minha esposa também, que na época era namorada, a gente sempre falava, nossa, um dia a gente podia morar aí, imagina caminhar contemplar esse pôr do sol, esse nascer do sol. Não tem explicação, cara, a energia que essa cidade nos passa para fazer atividade física. Eu comento com os meus amigos lá do Rio Grande do Sul, cara, aqui não faz atividade só quem não quer mesmo, porque tudo contempla. Chama, né? Chama. Esses dias mesmo de massa de ar seco que não tem uma nuvem, é um espetáculo, né? Cara, o que é esse nascer do sol quando tu vai sair pra fazer o longão ali no final de semana? O que é esse pôr do sol pra você que vai dar aquela corrida, aquela caminhada no final da tarde? É coisa que não tem explicação, né? Tem tanta gente passando dificuldade nesse exato momento num leito de hospital, né? E a gente com saúde pra poder dar pelo menos uma caminhada, sabe? Isso tem que ser inspirado para essas pessoas que desejam continuar, que desejam começar, porque correr 5 quilômetros em 25 minutos, em 1 hora, é correr 5 quilômetros, sabe? Cada um no seu tempo, com a sua música, com a sua amiga, com o seu amigo, né? Não vai fazer mal nenhum, sempre vai fazer o bem. Então, essa cidade aqui nos inspira. Boa, é isso mesmo. Edu, nós temos aqui no nosso Vá para a Corrida um quadro que agora você é convidado a participar. Que corrida foi essa? Que corrida marcou de forma muito especial a sua vida? Não sei se você já vai responder essa sua primeira maratona de Porto Alegre, se tem outra específica, conta pra gente. Edu Quadros, que corrida foi essa pra você? Cara, eu ia falar a maratona de Porto Alegre justamente pela superação dos 42 quilômetros, mas a gente vai conversando, vai trocando ideia e o que mais tem é prova nesse currículo. Com modéstia à parte, mas tem a prova. Não tem título, não tem nada, mas tem prova. Tem aquele quadro das medalhas, cada vez maior. Não chega a ser quadro, porque o quadro não é o suficiente para tanta medalha, mas eu tenho um espaço lá que eu deixo todas as medalhas. E no ciclo da maratona de Porto Alegre, eu fiz uma prova, meu amigo, que se chama-se Desafio do Rio do Rastro. Olha só. Cara, falando em natureza, né? 25 quilômetros, sendo 15 quilômetros de subidas ininterruptas, né? Que época do ano foi? Foi em maio de 2022. Começo de frio ali. Cara, teve mudança de, eu acho que uns 8 graus de lá de baixo até Bom Jardim da Serra. Eu tava explicando antes que eu não sou uma pessoa de emoções, né? A minha esposa fala que eu não sou muito emotivo. Já contei a história que vem da família. Cara, essa prova a gente sai lá de baixo, salvo engano, é Nova Orleans. Lauro Miller. Lauro Miller, passa por Nova Orleans e termina em Bom Jardim da Serra. Isso.
Eu fiz essa prova no meio do ciclo da maratona. Da primeira maratona. Da primeira maratona. Cara, é impressionante, impressionante o desafio que é essa prova, cara. Não tem explicação, a subida da Santinha que a gente fala lá, que começa a subida própria, o morro propriamente. Mais assim, íngreme, né? Mais íngreme. Então, pra mim, essa foi a corrida mais desafiadora, porque são 25 quilômetros, só que 15 de subida. Não é aquela subidinha de 200, 400, 600 metros, são 15 quilômetros. Óbvio, a gente caminha, né? Mas é uma trotezinho. mas é uma caminhada mais correndo, assim, e no limite tava vendo aqui, eu terminei em 3 horas e 4 minutos os 25 quilômetros. E... Fez uma maratona. Pra quem é amador, é um bom tempo. Sim. É um bom tempo. Então, essa prova eu chorei. Essa prova, quando eu cheguei lá em cima, lá, eu abracei a minha esposa e chorei. E ela perguntou, o que houve que tu tá chorando? Eu falei, não sei, não consigo explicar. Porque depois da prova, se você recebe aqueles kits lá e tal, eu venci o morro, né? E uma toalha lá, que ela é bem significativa pelas frases que traz. Então, que corrida foi essa? Foi realmente o desafio do Rio do Rastro. Bem representado com o nosso Rio do Rastro, uma das maiores belezas que nós temos no estado de Santa Catarina, e é um ótimo desafio para quem gosta de se superar, também participar de provas como essa. E o outro quadro que nós temos aqui, Edu, e você também é convidado agora a participar, esse eu acredito que vai ficar de encontro à sua segunda maratona. Vamos lá? Histórico de treino. E aí, vai abrir? Nós estamos gravando esse podcast com Luiz Eduardo Quadros há cerca de menos de 2 semanas para a Maratona Internacional de Florianópolis, onde eu vou humildemente fazer 5 quilômetros também. Dessa vez não estou com preparo para a meia maratona, muito menos para a maratona. Ao contrário do Edu, que está no ciclo para concluir agora os seus treinos e participar da sua segunda maratona. Então acredito, Edu, que o teu histórico de treino hoje está diretamente relacionado com essa fase final, chegando aí no popular quase polimento. Pois agora hoje eu posso falar com vontade. Hoje me pegaram no auge. Acabei de fazer 34 2 semanas atrás, 29 e 25 no sábado passado e tenho 22 sábado agora. Então eu tava vendo aqui, deixa eu ver se eu consigo achar o meu... Tá em torno de 50 quilômetros por semana que eu tô fazendo, então tá bem legal, né? Para quem está nos vendo, assistindo o nosso podcast e videocast, também vê que o Edu agora está justamente ali abrindo o aplicativo dele e trazendo direto do aplicativo o seu histórico de treino. Agora, algo que a gente conversava antes, eu acho que vale a pena a gente dividir com a audiência, quem corre trajetos um pouco superiores, né? Vamos lá, acima da casa dos 21, 20, 30, vai se... como é que eu posso dizer? Vai entender o que nós vamos falar agora. Unhas, Edu. Cara, quem é atleta amador, corre 21 e 42, não tem uma unha preta, tá fazendo treino errado, né? Quem não perdeu unha, né? É uma coisa que tá atrelada à outra. É impressionante. Você pode ter o melhor equipamento, o melhor tênis, mas a tua unha... quem tem, digamos, como é que eu posso falar... problemas em ter uma unha preta, o ego ali vai ficar um pouco para baixo nesse quesito. Mas é uma coisa legal. E não se preocupem porque elas voltam. 2 meses, 3, dependendo. A unha volta, ainda mais bonita, mais fortificada e fica aquela lembrança. Além da medalha que você vai guardar de uma forma muito especial, também uma unha nova você pode ganhar, né? Nessa eu tô bem, eu só tô com 3. Então tem 5, né? Então tá bom. É uma coisa atrelada à outra. O cara que não tem unha preta tá treinando errado. Após essa sua segunda maratona, já algum desafio ainda superior? Mencionando que nós então fizemos sempre esse comparativo, né? Que a maratona é a graduação. Já está pensando numa pós, no doutorado, no mestrado? Ou seja, vem uma ultra também na vida do seu Edu Quadros? Cara, para quem tá no ciclo da maratona, se tiver a coragem de querer fazer, é incrível. Quando você se forma na faculdade, todo mundo fala, cara, aproveita agora para fazer tua pós que tu já tá no pique. E na corrida é exatamente isso, cara. Quem tá no ciclo da maratona para se tornar ultramaratonista é 8 km, porque você é considerado ultramaratona 50, né? Então, assim, cara, quem corre 42 vai fazer 50. Só que
Minha esposa tá grávida, né? Aí é. Nossa pequena tá vindo aí, a previsão é dia 13 de janeiro, com certeza vai ser uns diazinhos antes. Então, não sei se eu vou conseguir manter essa rotina de treino ali pós-prova, mas, cara, eu sinto que eu posso me tornar ultramaratonista esse ano ainda, porque não sei se tem alguma prova também específica, porque a minha prova de planejamento do ano é a maratona, então eu não parei para pesquisar se tem alguma outra maratona. E importante salientar que tem gostos de corrida, né? Eu sou do asfalto, né? E geralmente... Plano, né? Embora tu fez o Rio do Rastro. Isso, mas é asfalto, né? Tem as ultramaratonas, geralmente já parte para o trail, né? Então, o trail é uma coisa gostosa, mas é um outro tipo de corrida. Sim. Embora também aqui a nossa ilha nos proporcione diversos locais para a gente fazer treinos específicos de trail, mas não é uma coisa que me agrada, não é que não me agrade, não é uma coisa que é o meu chão, assim, propriamente, sabe? Porque é muito mais difícil, não é aquela coisa... reta, né, o asfalto, né, declives, pedras soltas, então, assim, é mais perigoso também, né, para uma lesão. E como a gente não vive disso, a gente tem que se preocupar com o nosso dia a dia também, né? Então, o trail, ele não é uma coisa que eu sou fã, assim, e para se tornar ultramaratonista, geralmente tem que migrar para isso, né? Então, gostaria... Não é uma coisa que eu tenho planejamento para esse ano, mas pelo fato do ciclo de treino numa maratona ele ser muito pesado, assim, o cara fica pensando, pô, se eu quisesse me tornar ultramaratonista, depois eu vou ter que fazer tudo isso de novo só para ultramaratona, né? Então, emendar talvez agora seria mais fácil, mas enfim, vamos aguardar ser nos próximos capítulos. Mas nessas graduações da vida, né, Edu, aí a sua primeira como advogado criminalista, agora como maratonista, me permita aqui compartilhar contigo e com a nossa audiência, né, talvez a graduação maior você está por receber agora, né, sendo contemplado com a sua esposa grávida, né, eu acabo de ser pai de uma segunda menina e vejo como essa nossa motivação, essa força mental que a gente acaba adquirindo em cada treino realizado, em cada conquista pessoal, quando a gente fala que os nossos maiores adversários somos nós mesmos, como a motivação fica ainda mais forte, né? A partir do momento que você tem essa graça divina de se tornar pai e saber o quanto isso exige, né? De você abrir mão de algumas situações naquele determinado período, ainda mais crítico, geralmente nos primeiros meses, né? Início da vida da criança, da esposa, como ela precisa do marido, mas compensa aí muito, porque você não corre mais apenas para ti, né? Você corre para ti, para tua esposa, para tua filha, para tua família, para o teu pai. Então o amor ainda se torna ainda mais fortalecedor para que a gente possa encontrar os nossos desafios e superá-los. Edu, quero agradecer mais uma vez, muito obrigado por ter disponibilizado o seu tempo, daria um belo treino, nós estamos aqui há 42 minutos, já poderia ter feito aí uns 8, 7 quilômetros. Obrigado por vir até aqui e ter compartilhado essa sua história vitoriosa, Eduardo Quadros. Eu agradeço, Henrique, e agradeço o convite de todos vocês aqui do podcast, e tenho certeza que se a gente puder mudar a história de 1% de quem ouvir, quem assistir, a gente vai estar satisfeito, né? Eu não sou um influencer digital, mas eu compartilho sempre meus treinos no Instagram. E certa vez eu estava viajando, estava em Buenos Aires, de férias, e estava muito frio, e eu postei meu treino lá de manhã, e um amigo lá de Passo Fundo comentou: eu estava só esperando ver se tu de fato ia treinar, mesmo de férias, viajando. E eu achei legal isso, e ele me falou assim: cara, tu não tem noção o quanto a gente te acompanha. Então, às vezes, por mais que a gente possa não perceber, sempre tem alguém que talvez possa querer se inspirar, e a gente tá de portas abertas aí para quem quiser vir conosco nessa jornada. Recebemos hoje no nosso Vá para a Corrida o advogado criminalista, maratonista Luiz Eduardo Quadros. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação, muito obrigado para você que esteve com a gente aqui. Fica sempre o convite para você acompanhar episódios anteriores e também aguardar a cada 15 dias, ou seja, cerca de 2 semanas, um novo episódio do nosso Vá para a Corrida. Com a mesa de áudio de André Celeste, muito obrigado pela sua audição. Voltamos na próxima com o nosso Vá para a Corrida.